Olá, essa é uma aula da formação online do Instituto Borborema, que estaremos lançando agora na próxima quinta-feira, às 19h30. Então teremos, nessa semana da formação, 4 das aulas da formação online disponíveis gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube. Então você pode assistir às aulas domingo, segunda, terça e quarta. E na quinta-feira teremos o lançamento oficial, onde você vai poder tirar dúvidas com os nossos professores. Então, assistam às aulas e nos vemos na quinta-feira. Abraço. Olá, estamos de volta aqui para a nossa segunda aula do nosso curso de poesia e também uma parte de introdução pedagógica para vocês compreendam mais a fundo do que a gente vai tratar. E essa aula, como eu prometi a vocês, seria chamada A Finalidade do Homem e a Educação. Em primeiro lugar, é importante deixar claro que da concepção do homem decorre o processo educacional, ou seja, conforme se concebe o ser humano, conforme se concebe o homem, assim se concebe o processo educacional. Ou seja, de uma filosofia decorre necessariamente uma pedagogia, porque a filosofia tem esse esforço de compreender a realidade, não só compreender a realidade externa, mas compreender o próprio ser humano e a relação entre as duas coisas, né? Ou seja, é necessário conhecer a si, conhecer todo o resto e conhecer como essas coisas se relacionam, conhecer as causas e as relações entre as coisas. Então, da maneira que se percebe essas coisas, assim decorrerá uma pedagogia, ou seja, um processo de formação para levar a pessoa, o ser humano, a uma certa finalidade. Agora, acontece um grande problema que é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas as filosofias que hoje estão dominando, né, o mundo, na verdade há alguns séculos, elas são assim bem abaixo das filosofias, né, na verdade da filosofia que podemos chamar de perene, que se desenvolveu numa sequência desde os gregos antigos até os cristãos da Idade Média, passou pelos romanos, pelos cristãos da Antiguidade. Então você tem um aproveitamento real, né, uma continuidade real de pessoas de um nível muito, muito elevado de compreensão da realidade, que foram aproveitando tudo que já havia sido conquistado e descoberto pelos seus antecessores. Eu vou falar um pouco mais desse processo na próxima aula, mas desde então, desde o rompimento com essa tradição, você tem inúmeras filosofias bem capengas, que trazem novamente questões que já haviam sido respondidas, que têm compreensões das coisas anteriores e que propõem, portanto, um novo modelo de realidade, uma nova compreensão do homem, muito baixa, cada vez mais baixa, cada vez mais depravada, desordenada, que acaba, portanto, gerando pedagogias também problemáticas, ruins, porque visam levar o homem a essa finalidade que eles concebem como sendo a finalidade do homem. Só que ainda é pior, porque à medida que você percebe errado quem é o ser humano, que é a realidade, e gera uma pedagogia para aquilo, e você vai formar para aquilo, você vai reduzir as capacidades das pessoas, e a essas pessoas que foram educadas, entre aspas, nessa nova pedagogia, eles vão passar a tentar compreender a realidade e geralmente vão compreender pior ainda do que tinha sido feito antes. E aí você gera um ciclo de degradação, de destruição, de desordem da humanidade como um todo, e é precisamente esse o ponto que nós estamos, e por isso que vocês veem tanta desgraça, tanta estupidez graçando mundo afora, e no nosso Brasil não deixa a desejar nesse aspecto, e, portanto, as pedagogias refletem isso, né? O modo que se ensina reflete isso. Eu falei um pouco na aula anterior dos dados de educação, do que é educação hoje, e daí que você percebe que o problema não é tão simples, né? Não adianta simplesmente você aplicar uma nova pedagogia se a pessoa já concebe a realidade de modo errado, porque ela vai tentar encaixar a mesma pedagogia supostamente boa, né, numa visão de mundo errado. E, aliás, foi o que aconteceu nos últimos séculos, do século XV, XVI para cá. Você tem uma manutenção da pedagogia correta, da pedagogia que tinha gerado bons frutos,
mas com a cosmovisão que uma finalidade que foi sendo perdida gradualmente e até chega o ponto que se esquece totalmente porque se está utilizando daquele modo de educação, e aí você abole e rompe totalmente, que foi o que aconteceu no século XX para cá, né? Então, por isso é que essa aula é tão importante, que não perder de vista a finalidade do que estamos fazendo, não perder de vista a finalidade como um todo, né, da própria vida humana, mas especificamente do que estamos fazendo aqui na formação básica do Instituto, a finalidade do processo educacional, é imprescindível para que no processo, no meio do caminho, você não se esqueça e mude de rumo inadvertidamente, porque você desviou os olhos da finalidade que você estava perseguindo por aqueles meios, né, que são o conteúdo, que são a metodologia, as práticas pedagógicas, ou seja, elas estão em função de uma finalidade. E aí, nessa aula, eu queria deixar mais claro para vocês que finalidade é essa, partindo da finalidade do próprio ser humano, para depois chegarmos à pedagogia, tá? Então, em primeiro lugar, qual é a finalidade do homem, né? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes em sala de aula, e o que é impressionante, né, mas nem tanto, é que ninguém sabe responder. Embora todo mundo seja humano, ninguém sabe responder qual a sua própria finalidade, né? Então, eu não sei se vocês percebem, mas quando a pessoa não sabe responder qual a finalidade da sua espécie, isso, em consequência, vai fazer com que ela, muito provavelmente, não consiga saber a finalidade da sua vida especificamente, e vai fazer com que ela viva uma vida totalmente dependente e suscetível às coisas externas, às coisas que vão lhe amoldando, que vão lhe jogando de um lado para o outro, como as ondas do mar. Então, não tem como se falar de liberdade, que é uma coisa tão falada hoje, liberdade, a linda liberdade, se você nem sequer sabe o que você é e para onde você deve ir, qual o sentido da sua vida. Você só tem como falar de liberdade se você, portanto, tiver clareza de quem você é e para onde você deve ir, e você efetivamente conseguir fazê-lo, né? Você optar por fazê-lo, você efetivar essa opção na realidade. Então, como é que a gente poderia, né, chegar a algum lugar sem saber qual seja esse lugar, né? Essa é a questão da finalidade. É como se você quisesse fazer uma viagem, mas você não sabe para onde. Então, assim, você vai acabar caindo naquilo que Santo Agostinho fala, né? Corres bem, mas corres fora do caminho, né? Então, a primeira preocupação é essa. E a gente tem um problema seríssimo no Brasil, que ninguém é ensinado a planejar a própria vida, né? As pessoas, elas terminam sendo vítimas dos costumes, do modo habitual que a sociedade presente apresenta como sendo o normal, e você vai fazendo aquilo sem a mínima consciência de para onde sua vida está rumando. E, no geral, a preocupação está sempre na etapa seguinte, né? Até fiz a última palestra no nosso canal, que se chama, nesse ponto que eu estou gravando, foi a última que está lá no nosso canal, chama O Reino da Mediocridade, como o único caminho atual é o fracasso. E lá eu descrevo melhor esse fenômeno do Brasil, que por você sempre apostar na etapa posterior todo o sentido da sua vida, toda a sua energia, sua atenção, sua força vital, você, quando chega nessa etapa, você acaba vendo que não era aquilo, e aí você volta a sua atenção até a próxima etapa, né? E aí vai chegar um ponto que não haverá mais etapas, e você vai ter que se confrontar com essa pergunta da finalidade humana. E é daí que geram-se muitas crises existenciais, e as pessoas, em certos pontos da vida, até quando já resolveram tudo, e quando eu falo de etapas, eu quero dizer as etapas normais, né? Você terminar a escola, entrar na faculdade, arrumar um trabalho, passar no mestrado, casar, ter filho, comprar a casa própria, poder ir de férias no mês de janeiro para a praia mais próxima, uma vez no ano para a Europa, esse tipo de coisa, que são coisas normais, como tomar banho e se alimentar e ter um abrigo. Então, nelas não pode residir essa finalidade, mas as pessoas, por essa falta de advertência, essa falta de cultura do Brasil de
fazer com que as pessoas reflitam sobre a própria vida como um todo, para daí julgar os passos intermediários, acabam colocando a expectativa de realizar, de suplantar essa pergunta do sentido nessas etapas, e quando elas cumprem, elas não chegam. E aí, em certo ponto, quando não há mais etapas, as pessoas se desesperam e entram em depressão, abandonam a família, mudam de religião, vão se drogar, vão mudar de sexo, vão, sei lá. Alguma loucura é feita para tentar responder a esse tipo de coisa no mais das vezes. E a educação ela vai servir, né, se a gente partir desse ponto aqui da finalidade, para resolver esse problema logo, né? Isso deveria ser resolvido o quanto antes, porque daí você vai ter muita certeza do que você faz com sua vida. E aí eu vou falar um pouco mais à frente, especificamente dos caminhos individuais, e agora eu quero focar na questão da finalidade do homem considerado como homem, né? Então, a primeira coisa então é como é que a gente vai discernir que finalidade é essa. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas é importantíssimo saber disso. A primeira coisa é que, vou deixar algumas advertências. Quando você pergunta isso também em sala de aula, qual a finalidade do homem, as pessoas vêm com fórmulas verbais que, no mais das vezes, estão certas mesmo, né? Por exemplo, a finalidade do homem é a eternidade, a finalidade do homem é amar, conhecer, buscar conhecer, amar e servir a Deus, tá certo? Só que tem uma diferença muito grande entre fórmulas verbais, né, e verdades que são realmente integradas às pessoas. Veja, se dizer essas coisas fosse suficiente, todas as pessoas que tivessem tido aula de catecismo ou tivessem lido a Escritura, que estão recheadas de verdade, já teriam resolvido esse problema. E se você olhar ao redor, não foi resolvido, né? Não foi resolvido mesmo. Isso porque existe uma diferença muito grande entre enunciar uma verdade, certo? Compreender a verdade, enxergar a verdade, contemplar a verdade, desejar a verdade, mover-se em sua direção, encontrar a verdade, integrá-la a si, sofrer a sua ação e unir-se a ela. São muitos passos que eu falei. E eu não estou falando isso do ponto de vista de alguém que meramente repete. Eu tenho alguma experiência disso que estou falando a vocês. E eu posso dizer com toda sinceridade que é isso mesmo. Existe uma grande diferença entre você falar, você enxergar, depois você contemplar, desejar, ir em direção, integrar e sofrer a ação da verdade. Inclusive, isso está não só nos textos religiosos, mas também na poesia. Por exemplo, Camões, no seu poema, um poema dos mais importantes da língua portuguesa e do mundo, com certeza, ele abre o poema dizendo aqueles 2 versos maravilhosos, né? Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Então, isso tem muita relação com o que eu estou falando, mas quem sabe mais à frente nesse curso a gente vai realmente ler esse poema e a gente vai retomar esses pontos que agora eu falo, né? Então, considerando isso, e isso aqui que eu estou falando quanto à diferença entre realmente conhecer uma verdade, viver sob a luz da verdade, integrar a verdade a si e falar uma frase verdadeira, vocês vão compreender também à medida que a gente for para a leitura dos textos, né? Aquilo que geralmente se chama de leitura não é leitura, né? É um pré-requisito muito insuficiente, certo? Então, o primeiro elemento para a gente discernir que finalidade é essa é que a gente morre, né? Eu não sei se vocês sabem, mas todo mundo vai morrer. Então, a primeira coisa é que se a gente morre, existe uma urgência de saber isso, porque a gente não sabe quando a gente morre, mas a gente sabe que a gente morre. E essa morte pode vir logo ou pode vir tarde, mas ela vai vir, e ela vai vir provavelmente de maneira inesperada, sem que você tenha noção. Há sempre essa possibilidade dela vir de uma hora para outra. Então, se há a morte, a primeira questão é que você tem urgência de resolver essa questão da finalidade, porque que vamos morrer, vamos. Agora, a questão é como vamos morrer. Morreremos feito homens ou feito ratos? Então,
o elemento da morte, primeiro, coloca essa urgência. Segundo, a gente tem que ter a noção de que em nosso tempo, em nossa cultura, a morte é como se fosse um elemento ausente, né, das preocupações sociais, dos costumes do mundo, né? Então, isso é de uma criminalidade, isso é de um problema tal que as pessoas podem passar a vida sem se preocupar com esse elemento fundante, esse elemento de certeza da vida humana, que dá a medida precisamente da urgência de certas coisas e dá também outras explicações, outro encaminhamento de certas questões, como vocês vão ver daqui a pouco, né? E a terceira coisa é que a morte, por ser algo inevitável, ela faz parte da regra do jogo. Então, não há como você falar de finalidade da vida humana sem você considerar a morte, tá? Só que aí tem uma outra questão. Se ela faz parte da regra do jogo, e se você vai morrer e você precisa resolver isso aí, a gente tem que entender um outro elemento que parece contraditório, mas não é contraditório, porque isso aqui, esse uso da palavra morte é num sentido figurado, né? A verdade mesmo é que nós somos imortais. E eu não sei se vocês sabem disso, e aí voltamos à primeira advertência, mas há uma diferença entre você anunciar isso e você ver isso com seus próprios olhos, né? Então, nós somos imortais, mas morremos. Ou seja, uma parte mais baixa nossa, uma parte menos nobre nossa, ela morre, ela se desfaz. Mas nós mesmos não nos desfazemos. Então, se você tomar o espaço da vida humana neste mundo, ele é reduzido, mas você, nesse espaço, está definindo a forma, o destino eterno de alguém que não morre. Então, isso dá um peso de gravidade maior ainda a essa questão, né? Como é que você sabe, se você quiser entender mesmo que nós somos imortais, eu vou tentar dar alguns elementos para que você veja isso também. Primeiro, um dos indícios é essa perplexidade que o ser humano tem diante da morte de um ser humano, principalmente, né? Por exemplo, se a morte é algo tão banal, se a morte é algo tão corriqueiro, nós deveríamos ter, em face da morte, uma atitude serena, né? Do mesmo jeito que a gente tem em face do pôr do sol, do nascer do sol, das diferentes fases da lua, da mudança das estações, de quando começa a chover, ou seja, de como a natureza, em seus ciclos mais naturais, seus ciclos mais recorrentes, se comporta, a gente deveria ter a mesma reação diante da morte, porque ela é tão ou mais recorrente e presente na vida humana. Só que, se você olhar direitinho, né, tem uma passagem maravilhosa do Gustavo Cossão, né, no seu livro Lições de Abismo, sobre isso. Se você olhar direitinho, quando alguém morre, né, e tanto mais você conheça aquela pessoa, mas não só isso, até quando a pessoa... Existem algumas nuances de diferença, mas desde se for uma criança que morre, se for uma pessoa amada, se for uma pessoa com a qual você tem intimidade, se for uma pessoa velha, se for uma pessoa famosa, se for uma pessoa desconhecida, dependendo de como a morte se dê, você vai ter uma nuance de reação. Mas se você olhar no fundo, todas as vezes que você se encontra diante da morte de um ser humano, lhe parece algo absurdo, né? Então você fica numa espécie de conflito entre o que os seus olhos, seus sentidos percebem e aquilo que no fundo você sabe que não acontece. Então é como se você estivesse gritando diante de um ser humano morto que aquilo é absurdo. Então é como se você percebesse a eternidade daquele tipo de ser, né, do ser humano, das personalidades que você sabe que são humanas, e você, diante do cadáver daquela pessoa, você não conseguisse harmonizar essas duas percepções. Houvesse um conflito de percepções dos sentidos e do âmago do seu ser. Então, isso é um indício de que nós sabemos muito bem
que nós não morremos, nós temos uma alma imortal. E, aliás, nós não temos uma alma imortal, nós somos uma alma imortal, nós temos um corpo. É importante deixar isso ordenado, né? Então, isso é um indício que me parece ser bem claro a todos. Se você observar bem qual é a sua reação, né, e é uma reação que não é meramente psicológica e não é meramente sensorial, é algo que brota de algo mais profundo em você, a experiência da morte humana denuncia que nós sabemos que não há verdadeira morte. Há uma morte só da parte menos nobre, a parte mais baixa, que é o corpo. Mas aí, se você quiser uma prova ainda mais clara disso, né, a gente volta ao conceito filosófico de potenciato, né, do Aristóteles, né? Não me recordo agora se Platão e Sócrates já haviam falado disso, mas Aristóteles com certeza já fala desde o século 3, 4 a.C. E aí o que é que ele explica? Ele diz o seguinte: tudo que existe, tudo que está atualmente presente, acontecendo, ele precisa ter a possibilidade de acontecer antes de acontecer. Então, a essa possibilidade ele chama de potência, e a essa realidade, esse acontecimento presente e atual, ele chama de ato, né? E se você olhar direitinho, isso pode parecer à primeira vista bobagem, mas isso é fundamental para várias e várias compreensões da realidade, né? Então, assim, você só pode realizar, só pode concretizar na realidade aquilo que você tem potência para realizar, né? Então, por exemplo, uma parede, ela tem potência para mudar de cor. Então, uma parede que é branca, ela tem potência para ser verde. Sendo que o que acontece? Você precisa levar uma tinta verde que vai transmitir aquela qualidade verde para a parede que em ato é branca, mas tem potência para ser verde. E a transmissão daquela tinta que tem a cor verde em ato acontece para a parede que tem a cor verde em potência, mas a cor branca em ato, e aí ela altera, ela passa da potência ao ato e se torna verde. Do mesmo modo, nós seres humanos e todos os seres têm isso, né? Tem essa limitação da atualização das coisas segundo a potência, né? Então o ser humano ele tem potência para muitas coisas, mas não tem potência para outras. Por exemplo, não adianta você treinar, não adianta você meditar, não adianta você fazer certas coisas, né? Por exemplo, você ensinar uma pessoa a voar, né? O ser humano não tem potência para voar, mas ele tem potência para escrever a Nona Sinfonia de Beethoven, né? Os concertos de Brandenburg de Bach. Então isso é algo que o ser humano muitos seres humanos não realizaram, mas eles têm potência para realizar. É tanto que um ser humano específico realizou aquilo. Então, aquilo que você tem potência para fazer demonstra aquilo que você pode fazer. E aquilo que você faz, você só faz porque você tinha a potência para fazer, né? Então acontece que a potência, ela revela a possibilidade de realização, certo? E se você tem potência, implica que você pode realizar. Essa é a questão. Aquelas coisas que você percebe, aquelas coisas que você tem potência para realizar, você pode realizar, né? Então, a partir disso, você pode perceber, certo? Inclusive, aí existe uma outra cadeia de comprovações filosóficas que eu não vou ter tempo, nem seria o momento adequado para fazer aqui, para demonstrar aqui, mas a partir de como funciona a inteligência humana, né? E como o ser humano consegue perceber as coisas ausentes, as coisas universais,
as coisas infinitas, perenes, e como não só o homem consegue perceber, mas ele anseia por essas coisas, né? O homem tem uma fixação por essas coisas. Basta você ver, na história da humanidade não há civilização que surge sem essa busca de transcendência, essa busca religiosa por algo que transcenda este mundo, né? Isso denuncia e demonstra que o ser humano tem uma potência, né? Tem um desejo, tem uma possibilidade de buscar essas coisas que vão além do que se acaba, né? Do mundo material. E não só, se você prestar atenção em como a inteligência humana funciona e como ela pode, partindo a princípio de elementos que ela pega do mundo material, do mundo sensorial, ela pode depois, desligada dessas coisas, ela pode abstrair e ir até a essência das coisas, e até as sutilezas mais teóricas e mais impalpáveis, totalmente desligadas do mundo material. Isso demonstra que existe a parte do ser humano que não está ligada a essa corruptibilidade, essa finitude das coisas materiais. E isso é a demonstração, né, que a alma humana, efetivamente, ela tem um acesso ao mundo das formas, né, um mundo que informa a matéria e cria essa substância que é o corpo e a alma, mas que por essa capacidade da elevação da inteligência a coisas fora do mundo material demonstra que existe uma existência por si dessa alma, e que essa existência está amparada num mundo imaterial, num mundo, numa realidade sobrenatural, além, transcendental, e que não só ela está amparada, mas ela realiza funções, né, que estão desligadas do mundo material, ou seja, existe uma sustentação da alma do ser humano fora do mundo físico. E não só, há um desejo imenso, né, do ser humano, há uma, digamos, uma ansiedade, uma busca incessante pelas coisas que são universais, perenes, e quanto mais você vislumbra essas coisas, tanto mais você as deseja, né? Então tudo isso demonstra que o ser humano, que aliás é uma coisa bem comum, né? Quando você consegue perceber algo que é superior, mais duradouro, você muda o seu foco, né? Então, esse processo de passar, e à medida que você percebe coisas mais deleitáveis, você abandonar as menos deleitáveis, é um processo que demonstra essa busca do ser humano por coisas mais elevadas. E quando você percebe que essas coisas mais elevadas estão fora do mundo material, é uma denúncia de que o ser humano tem potência para essas coisas e pode efetivamente realizá-las, e ela deve realizá-las num mundo que não é material, né? Então ela deve realizar a partir da sua parte que não é material, e por não ser material não é corruptível, mas é perene. Então, bem, independente dessa explicação filosófica, que eu não sei se consegui me fazer entender, existem vários e vários elementos, provas filosóficas que demonstram que o ser humano é realmente perene, imortal. E você pode olhar dentro de si e perceber quais são as suas experiências disso. Você vai perceber, né? E espero que essas explicações tenham ajudado. E aí, o que demonstra isso também, que a própria alma humana ela sobrevive após a morte, são as experiências de vida, experiências de pós-morte, né? De vida pós-morte. Existem muitos e muitos relatos de pessoas que, estando em coma ou sofrendo morte cerebral, uma parada cardíaca depois de uma ressuscitação, coisa do tipo, elas narram com precisão, por exemplo, em detalhes, coisas que estavam em salas daquele mesmo hospital que ela estava, mas que estavam além de onde o corpo dela estava. Ou seja, é como se ela, naquele período que ela estava realmente morta e depois voltou à vida, ela tinha conseguido perceber coisas que não era possível de perceber
quando ela estava no corpo somente, porque o corpo não tinha as capacidades para fazê-la ver além das paredes, por exemplo. E existem muitos e muitos relatos disso que demonstram ainda mais isso que eu estou falando, que nós somos efetivamente imortais, nós não morremos. Então, se a gente for colocar a coisa nesse termo, existe a morte e você é imortal. Significa precisamente que o sentido da vida, né, o sentido do ser humano não está nesta vida, né? E a morte é para onde nós vamos caminhar necessariamente, então, mas a gente vai permanecer após a morte. E após a morte, a gente irá para uma vivência que é perene. Então, o sentido da vida não está na vida, está na morte, está para o que está além da morte. E o período de vida nesse mundo, ele é o prazo, ele é o caminho no qual você deve traçar, né? No qual você deve viver, o caminho que você deve traçar, no qual você deve viver, para encontrar e realizar essa finalidade, e assim você possa, após a morte, seguir perenemente com aquela forma aí fechada de que você será no fim por toda a eternidade. Então, mas eu talvez tenha pulado algumas conclusões já, que adiantado algumas conclusões que eu queria depois demonstrar melhor. Mas esses são os dois elementos até aqui. Mas tem um terceiro elemento, que é o seguinte, que a gente deve olhar para perceber que finalidade do homem é essa. E esse terceiro elemento são as certas potências que são elevadas e são exclusivas do ser humano. E essas potências são a inteligência e a vontade. Ora, pensem comigo. Você pode perscrutar toda a realidade, todo o universo, desde as galáxias, os planetas, as estrelas e todo o mundo astronômico, até a relação que há entre esses grandes corpos celestiais com a vida na Terra, por exemplo, e a vida nos outros planetas. E você pode descer para perscrutar os ecossistemas, a reprodução dos animais, o ciclo, né, interdependente dos micro-organismos com os animais maiores, né, toda essa questão da própria relação do mundo natural, né, desde os animais, os vegetais, as forças cósmicas, o clima e o próprio ser humano nisso, o próprio funcionamento do corpo humano. Você pode olhar em todas essas coisas e você vai perceber o seguinte: só o ser humano possui essas duas potências que são as mais elevadas que ele possui. Então, só o ser humano possui inteligência e vontade. O que nos leva a uma compreensão, né, assim, me parece uma conclusão clara de que isso é extraordinário demais para ser deixado de lado. Não faz nenhum sentido a gente considerar que se a gente tem isso e nada mais, embora exista uma multiplicidade enorme de coisas na existência, na realidade, se só a gente possui essas potências, é porque algo de nossa finalidade está relacionado a essas potências. E aí tem uma definição, uma explicação de Santo Tomás, que é bem interessante, que ele diferencia o quê? Os atos humanos dos atos dos humanos, né? Então, nós não temos somente essas potências, nós temos também outras potências das partes mais baixas da nossa própria alma e também do corpo. Daí que nós temos em comum certos aspectos com os animais e com os vegetais, inclusive, e com os outros seres. Só que, se nós temos partes que nos diferenciam deles, essas partes precisamente é o que nos definem como seres humanos e não como animais ou vegetais. Daí que os atos propriamente humanos são aqueles atos que são realizados de uma maneira ordenada, em que as partes mais elevadas subjugam e ordenam as demais, né? E aí os atos humanos são esses que são praticados com o sentido, com a consciência, com o uso das faculdades mais elevadas, né? Coordenando o processo da ação, né? Do agir humano. E os atos dos humanos são aqueles atos que
não são propriamente os humanos, mas são feitos por seres humanos no que tange as suas partes mais baixas. Então, os atos de comer, dormir, ter relações sexuais são atos que não são propriamente dos humanos, são atos que nós realizamos em comum com os animais, por exemplo. O ato de existir também. Então, a gente tem que entender que essas potências são algo muito peculiar, né? E dizem respeito com toda certeza, se você olhar com sua razão, a nossa finalidade, o que nos diferencia de todo o resto. Não faz sentido que só nós tenhamos isso e a gente possa descuidar, fazer pouco caso disso. Nossa finalidade certamente tem uma ligação com isso. Mas aí tem um problema. A gente ignora, né? Primeiro, como é que a gente ganhou a existência, né? Ninguém aqui sabe como é que você veio à existência. Você veio à existência em um dado momento você tomou consciência que você existe, né? Mas você não sabe dizer como é que você veio, de onde você veio, o que força lhe fez vir à existência. Você veio à existência, né? E em determinado momento você percebeu. Do mesmo modo, você não sabe como seu filho veio à existência. Você tem algumas explicações de algumas coisas, mas isso não explica, né? Não faz sentido você dizer que, por exemplo, essas faculdades que estão na alma foram geradas por uma relação sexual, né? Não tem nenhum sentido. Não tem como meras células do corpo humano gerarem uma alma, né? Não faz nenhum sentido. Ou então, porque não gerariam nos outros seres, né? Então, nós não sabemos quem somos, de onde viemos, para que viemos exatamente, e nós não nos demos as potências e os dons todos que nós temos. Ou seja, embora nós tenhamos esses dons, essas potências extraordinárias, não fomos nós que as conferimos a nós mesmos, nem aos outros, nem podemos conferi-las aos demais. Então, coloca-se aí outros elementos bem importantes no discernimento dessa finalidade humana, né? Essa ignorância quanto à própria origem e quanto a origem desses bens que nós recebemos, desses dons que nós recebemos, nos leva a tentar investigar a partir deles mesmos, né? Como é que eles não chegaram e qual a finalidade deles, qual o uso que deve ser empregado deles. E se a gente olhar, quanto mais superior é o bem, mais responsabilidade nós temos sobre ele, né? Nós temos mais responsabilidade sobre o que é mais superior do que o que é mais inferior. Então, eu diria, né, que dentre as coisas que eu posso ver como mais importantes, naturalmente importantes, para o ser humano estão justamente o uso que se faz, né, a maneira que se lida com essas potências mais elevadas, a inteligência da vontade, e com os próprios filhos, que são, por sua vez, outros seres humanos individuais que você consegue perceber isso, né? E até eu tive essa percepção quando minhas filhas nasceram, né? Quando uma criança nasce, você olha e vê a perfeição do ser humano, você vê as potências do ser humano, você percebe que é outro ser separado de você, e você também gera a compreensão de que não foi você que fez aquilo, não é possível, não sei como é que esse ser chegou aqui, e ele é outro ser, é algo muito incrível, e isso lhe dá a medida de que você não é o responsável, né, por tirar aquele ser da existência e desenvolver as suas potências também. Então, tanto você como esse ser, tanto essas suas potências como esse ser que nos é confiado, né, com as suas potências, com a sua alma imortal, para mim, são claramente as coisas mais importantes que nós recebemos e nós não sabemos de onde vem. E por isso nós precisamos cuidar delas. Isso faz parte, certamente, da nossa finalidade humana, né? Então, para trazer uma compreensão sobre isso, eu recorro àquela parábola dos talentos, né? Para aqueles que percebam, para aqueles que comungam da fé, eles vão entender isso mais facilmente, mas aqueles que possam não compreender desse modo, possam ainda não ter fé, também é possível compreender pelo uso da razão, isso que eu vou falar, né? Na parábola dos talentos, o que é que acontece? O Senhor
confere 1 talento a um, confere 5 talentos a outro, confere 10 talentos a outro, né? E sai em viagem e diz que quando voltar, recolherá aqueles talentos que havia confiado, delegado àqueles servos. E aí, o primeiro servo, que havia recebido 10 talentos, ele entrega não só os 10, mas mais 10 talentos. O segundo entrega, além dos 5, mais 5 talentos. E esses 2 servos são louvados por esse Senhor, dizendo que são servos bons, né? Que foram dignos daquilo que lhes foi confiado e que por terem sido fiéis no pouco, lhes haveria de ser confiado mais, né? Então, mais dons lhes são confiados e eles são louvados por esse servo. Já o primeiro, né? O primeiro servo que tinha recebido apenas 1 talento, ele havia enterrado e ele entrega esse talento que ele havia enterrado ao Senhor e por isso é repreendido severamente, dizendo que é um servo mau e preguiçoso e que se fosse para ver os talentos enterrados, ele não lhe teria dado e o joga na prisão, o joga numa figuração do inferno, né? Então, ele é repreendido nesse sentido e depois diz a lição, Nosso Senhor diz a lição de que a quem muito foi dado, muito será cobrado, e aquele que não tem nada, até o pouco que tem lhe será tirado, nesse sentido que ele está falando. Ou seja, observando a nossa vida sob a perspectiva dessa parábola, você percebe que casa perfeitamente, né? Não eram aqueles servos que tinham produzido ou tinham o pleno direito sobre aqueles talentos, mas eles tinham recebido de outro, né? Do Senhor, que lhes havia confiado, e eles tinham o dever de guardar de uma maneira específica. E o que esse Senhor esperava é que eles frutificassem esses talentos, não que eles enterrassem esses talentos. Então, também faz todo sentido que, quando a gente recebe esses dons que não sabemos, não fomos nós que produzimos, da inteligência da vontade, que nós não temos o direito pleno de fazer qualquer coisa sobre ele, mas por nós não termos tirado do nada esses talentos, e nos conferir esses talentos e nos tirar da existência, isso implica que alguém nos deu esse talento, alguém nos tirou da existência e alguém espera algo que façamos com isso, e não é de nosso pleno direito, porque nós somos apenas guardiões dessas coisas que nos foram dadas. Inclusive, existe ainda outra advertência que Nosso Senhor faz lá no Evangelho, dizendo isso: quem quiser conservar a sua vida vai perdê-la, mas quem a perder por mim vai ganhá-la. Ou seja, novamente ele está dando a entender que o percurso dessa vida, o tempo dessa vida não é feito para conservar os bens, né, mas para fazê-los frutificar, para se sacrificar, né, sacrificar esses bens, fazê-los multiplicar, produzir coisas, né, para então ganhar a vida. Isso faz todo sentido, inclusive, com o que eu vinha falando até anteriormente. Não há possibilidade de que um ser que seja eterno se realize em bens finitos, né? Então, por que haveríamos nós de ficar de maneira estúpida buscando os bens que estão aquém do nosso desejo de completude, de eternidade, se a morte nos fará perder todos esses bens? É uma insensatez tremenda. E é isso que está revelado nessas coisas. E se você olhar a própria vida de Nosso Senhor e dos apóstolos, foi precisamente isso que aconteceu, né? Nenhum deles viveu em conforto, muito ao contrário. Viveu se sacrificando, se doando, sofrendo, padecendo muitíssimo até a morte, né? Não só Nosso Senhor foi martirizado, mas dos 12 apóstolos, né, um se suicidou, que foi o traidor, foi substituído por São Matias, né? E desses outros novos 12, considerando a inclusão de São Matias, 11 foram martirizados e São João, evangelista, não foi martirizado porque Deus o protegeu. Ele foi martirizado, né, mas não morreu do martírio. Então,
isso já é um exemplo do que é a vida humana. Isso é o ápice da vida humana. O próprio Deus feito homem, ele padece, se entrega, sofre, não guarda nada de si, né, e morre. Então, isso em contraste com o nosso tempo, na verdade, demonstra como estamos numa época louca, em que tudo que se faz primeiro é excluir da cultura, da consciência das pessoas a noção de morte e de sofrimento, a não ser pensar nessas coisas como maneira de evitá-las e dizer às pessoas que a finalidade da vida é alcançar o conforto, a segurança, a proteção, coisas que são impossíveis nessa vida, e mesmo que você consiga por maior parte dela, vai chegar num momento que a morte vai romper toda essa segurança, todo esse conforto. Então é de uma insensatez imensa, ainda mais considerando que somos imortais. Então, somando ainda esse terceiro elemento, não só que nós temos essas potências exclusivas e elevadas que nos diferem toda a natureza, né? Além dos próprios filhos que também têm essas potências, e considerando que não faria sentido termos essas coisas, ainda que seja meramente pela luz da razão, mas olhando pela luz da fé e da própria revelação, de que essas coisas foram nos confiadas para fazê-las frutificar, né? Então essa é a perspectiva que nós devemos ter quanto a essas potências. Não é para serem enterradas, mas para serem desenvolvidas de modo que produzam frutos. E aí há um quarto elemento que eu queria trazer nessa investigação sobre o que é a finalidade do homem. E notem, tudo isso que eu estou falando é para que possamos depois chegar à finalidade da educação. Então ainda há um quarto elemento, né, de verdades que a gente pode observar no ser humano que vão encaminhando para a gente discernir que finalidade do ser humano é essa. E esse quarto elemento eu chamo do desejo pela perfeição e felicidade, né? Um anseio constante e vital do ser humano por perfeição e finalidade. Como é que você pode observar isso? Em primeiro lugar, a perfeição é uma completude segundo uma finalidade, né? Ou seja, não é qualquer tipo de completude, é uma completude segundo uma finalidade. Você vê que há uma diferença da percepção do ser humano de algo que está completo e algo que está incompleto. Isso se manifesta desde as coisas menores até as coisas maiores, né? Você vê que existem até aquelas coisas que incomodam as pessoas. Se uma parede está meia pintada, se algo está feito de uma maneira inarmônica, incompleta, isso incomoda o ser humano. Desde as coisas físicas e visuais até, por exemplo, como as pessoas percebem as coisas de divertimento, né? As pessoas desejam que as coisas cheguem a uma completude, ou seja, cheguem ao seu máximo segundo a finalidade daquilo, né? Por exemplo, quando as pessoas vão assistir a um jogo de futebol, elas não querem que aquele jogo não seja precisamente a disputa de 11 pessoas contra 11 pessoas ao máximo que elas conseguem para justamente vencer o lado adversário através da realização de gols, né? Então, se um jogo ele encarna o máximo possível, realiza o máximo possível dessa finalidade, né? Quanto mais completa essa finalidade for, tanto mais as pessoas que foram assistir o jogo ficam satisfeitas, né? Ou seja, se o jogo consiste em realmente dois times adversários lutando com todas as suas forças para vencer o lado adversário, e aí a coisa é muito parelha, ou seja, aqueles times de fato estão lutando tanto e são tão equiparados que as coisas ficam milimetricamente diferentes, né? Eles se diferenciam de maneira muito próxima, né? Então um time vai lá e faz não sei quantos gols, aí o outro vai e consegue reverter, no último momento tem briga e no finalzinho, os 49 do segundo tempo, o outro time vencedor consegue, por um ato de muito esforço ou então de harmonia, de beleza, não sei o que, faz um gol maravilhoso no último minuto de bicicleta, como já aconteceu tantas vezes. Aí as pessoas veem e ficam realizadas, ficam satisfeitas naquele tipo de prazer que eles estavam buscando naquele jogo, que tinha uma finalidade e que se completou segundo essa finalidade.
Agora, se as pessoas fossem para esse mesmo jogo e os dois times claramente estivessem ali fingindo estar buscando essa finalidade, ou seja, fingindo estar lutando por aquela vitória, estivessem ali girando a bola, todo mundo com o salário atrasado, e as pessoas que fossem a esse jogo ficariam bravas, insatisfeitas. Por quê? Porque perceberam que a coisa não foi levada ao seu máximo, né, segundo ao que ela se propõe a ser, né, segundo essa finalidade. A mesma coisa acontece em relação a uma luta, né? Se você vai promover uma luta de boxe, de MMA, alguma coisa do tipo, você espera que as pessoas se disponham ao máximo a derrotar o adversário da maneira mais violenta possível, né? E se aí há de fato uma disputa dos dois lados, que as pessoas lá estão levando knockdown e sangrando, mas mesmo assim volta daquela possível... voltam de uma possível queda, de uma possível proximidade do nocaute e voltam daquilo ali e tal, e aí no último segundo conseguem uma vitória, ou mesmo é uma coisa bem parelha e é um empate, mas as pessoas lutaram tanto e há muitas lutas, momentos de luta renhida ali, né, extrema, as pessoas ficam satisfeitas com aquilo. Mas enquanto dois adversários estão meramente tentando ganhar por pontos, né, com o máximo de segurança possível, as pessoas ficam bastante satisfeitas com isso. Do mesmo modo, acontece quando as pessoas vão, por exemplo, se deleitar nos seus momentos de lazer, né? Quando as pessoas vão buscar qualquer momento de lazer, seja, eu vou sair com minha esposa para um restaurante, eu vou passear de férias, as pessoas querem coisas que de fato sejam o máximo do prazer, né, o máximo do descanso. As pessoas não querem menos. Se for algo menos, você já vai ficar incomodado. E quando tudo se realiza como você estava esperando, segundo a finalidade daquele tipo de deleite que você estava buscando, você sente que as coisas estão no lugar, né? A mesma coisa acontece quando você vai ao cinema, você vai assistir uma série, as pessoas querem ver coisas justamente grandiosas, coisas elevadas, e isso vai dando uma percepção de que essa perfeição almejada, né, nas coisas externas, também é uma perfeição almejada na própria vida do ser humano que ela está vendo numa série ou num filme, por exemplo. Mas aí há uma questão bem importante, né? Ou seja, esse desejo de perfeição, esse desejo de completude é algo que está entranhado no ser humano, no modo do ser humano perceber todas as coisas, inclusive de perceber o ser humano, o que faz parte certamente dessa finalidade do ser humano, tá? Então, por exemplo, voltando a esse exemplo, há uma diferença muito grande. As pessoas vão ao cinema, vão ver os filmes, vão ver esse tipo de coisa, os shows, etc. Mas vamos focar aqui nos filmes, nas coisas ficcionais de narrativas. Eles vão a isso para ver, de fato, vidas humanas extraordinárias que se entregam ao máximo, né? Você tem muitos filmes de guerra, filmes de luta, né? Senhor dos Anéis, aí tem essa série aí, Game of Thrones, né? Tem esse tipo de coisa que são recordes de audiência. E sempre as coisas que tem a narrativa do herói, né? A reviravolta, o grande drama, a superação, além das forças humanas, né? As coisas que são assim grandiosas são as coisas precisamente que as pessoas desejam ver, as pessoas se apaixonam, as pessoas compram camisetas, as pessoas fazem fila no cinema, etc. Ou seja, isso é outro elemento que faz perceber, nos convence que as pessoas percebem que o ser humano completo, o ser humano perfeito, o ser humano que causa esse sentimento de perfeição em você, são esse tipo de ser humano, né? Que levam as coisas ao extremo segundo a finalidade. E o mais, se elas fazem isso, elas que dão a medida do que é a humanidade, do que é o máximo que a humanidade pode chegar, então dão a medida também da finalidade do ser humano, né? Lembram lá, se a potência ao ato, para ter o ato é necessário ter a potência. Se alguém realizou em ato é porque tem a potência anteriormente. Então, se o ser humano consegue realizar aquelas coisas é porque a humanidade como espécie consegue realizar aquelas coisas. E se você se satisfaz com isso, em terceiro, significa que você percebe que aquilo é o ser humano. E quando você contempla esse tipo de vida, né, dos
heróis lá, ficcionais, das narrativas dramáticas ficcionais, de algum modo você se pacifica interiormente, você vislumbra algo que é de acordo com a finalidade perfeito, completo, né? Algo perfeito. Então isso tanto fala do ser humano quanto dessa percepção que o ser humano tem. Só que aí é um problema muito grande, né? Que o ser humano do tempo atual, ele faz uma dicotomia entre a sua própria vida e essa percepção que ele tem dos bens exteriores e das vidas ficcionais ou não que ele vê externamente. O que deveria nos denunciar de que há um problema muito grave com as nossas vidas, né? Se você olhar a vida não só desses heróis ficcionais, mas dos verdadeiros heróis que existiram, dos sábios e dos santos, você vai perceber que quando aquela história, aquela narrativa sobre aquela pessoa real que viveu, lhe é apresentada, há uma sensação, há um sentimento, há uma intuição, há uma compreensão de que aquilo é para aquilo que o ser humano foi feito. Aquilo é um ser humano completo, aquilo é um ser humano perfeito, aquilo é um ser humano que poderia repousar e dizer, eu cumpri minha missão e pode morrer. E ele morre, é tanto que ele morre, e seu nome é ressoado gerações ainda depois, né? Então, para a gente discernir essa finalidade do ser humano, há também esse elemento de completude, de buscar e alcançar o máximo, mas segundo uma finalidade, né? Não adianta você realizar o máximo segundo outra finalidade, né? Hoje a gente tem esse fenômeno, por exemplo, né? Para que vocês fique mais claro isso. Esse fenômeno das pessoas transespécie, né? Não só são transgênero, né? Transsexo, mas agora tem as pessoas transespécie, né? Então, existem pessoas que querem ser gatos, por exemplo. Então, pessoas adultas vão lá e decidem que, na verdade, agora são gatos. E aí elas passam a se comportar como gatos. E elas, de fato, podem chegar a uma certa perfeição do comportamento animal, mas todo mundo externamente que esteja com alguma razoabilidade, alguma sanidade, algum juízo, vai entender que aquilo não se encaixa e aquilo é ridículo, né? Porque não é só realizar a perfeição de algo, mas é realizar a perfeição de algo segundo a finalidade. Do mesmo modo que você percebe que há uma gradação muito diferente, né? Por exemplo, se um ser humano ele realiza perfeitamente algo sem valor, né? Se ele simplesmente domina uma técnica sem valor de maneira perfeita, né, tem algum valor. Agora, se ele faz, por exemplo, escreve os Lusíadas, se ele escreve a Sinfonia de Beethoven, ou de Mozart, ou de Bach, ou se ele realiza milagres, né, que aí já é algo que transcende o ser humano, ou se ele suporta com toda a paciência o sofrimento por amor a outra pessoa, isso você vê que há um grau maior. Então isso aponta mais ainda para a finalidade, que não é uma finalidade baixa, mesmo dentro das possibilidades humanas. Não basta você buscar completar uma finalidade mais baixa, mas você tem que procurar a finalidade mais elevada e mais propriamente humana, relembrando aquela diferenciação dos atos humanos e dos atos dos humanos, né? Então, quando a gente olha essas vidas, deveríamos nos voltar e perguntar por que é que a gente não faz esse mesmo juízo, esse mesmo desejo de perfeição quanto às nossas próprias vidas. Imaginemos então se a nossa vida fosse colocada no cinema. Nós iríamos pagar o bilhete, né? Nós iríamos pagar o ingresso para ver a nossa vida, aquela vida bem vazia, né? Sei lá, mais das vezes no tempo atual nós somos levados a isso. Inclusive eu falei mais sobre isso nessa mesma palestra que eu falei, né? Do reino da mediocridade. Imagine que no cinema o que tivesse em cartaz fosse a sua vida, né? Pareceria a você deleitável ver a sua vida que acorda, faz as coisas ali mal feitas, se incomoda com tudo, o seu próprio trabalho talvez não tenha tanto sentido, você não tem ajudado muita gente, você tem inimizade com seus colegas de trabalho, depois o que você faz quando chega, tem um tempo livre é fugir
dos problemas, os problemas se acumulam, você não resolve, você não vê nenhuma alegria, não tem nenhuma alegria em realizar bem as coisas que você tem o dever de fazer, e sua vida vai se arrastando por anos desse modo, né? Você acorda, vai para o trabalho, faz o trabalho mal feito, briga com o povo, chega em casa, aí também ali se alimenta, tira uma soneca, depois volta para o trabalho, depois chega em casa, vai assistir televisão, vai olhar Instagram e bem, dormiu. Fim de semana é só uma extensão desse momento da noite, fazer coisas que o desliguem totalmente e causem um conforto no nível mais baixo animal, né, no nível sensorial somente. E aí, digamos que você faça isso 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, você sempre vai perceber que algo não está completo, algo está faltando, aquilo não lhe satisfaz totalmente, né? Justamente porque não há esse elemento de perfeição, né? Não há esse elemento de busca da grandeza e busca do máximo segundo aquilo que você deveria fazer. Então, nesse ponto é importante frisar isso também, né? E esse elemento de perfeição ele deve ser levado para a compreensão da vida humana em si e da nossa vida particular. Então isso é um quarto elemento para a gente discernir que finalidade é essa do ser humano, que finalidade do homem. Então, até aqui a gente tem algumas consequências, né? Ora, vamos retomar. Nós morremos, mas nós somos imortais. Sendo imortais, nós temos capacidades, potências que não há em nada mais, e nós não nos demos nem essa imortalidade, nem essa existência, nem essas capacidades. Então nós precisamos entender como e para que devemos utilizá-la, mas nós sabemos que, devido à sua raridade e sua elevação, são coisas que nós devemos fazer uso muito bem feito e bem cuidado dessas potências. E mais, é muito claro que nós temos um desejo por perfeição, por grandeza, por magnanimidade, mesmo que projetemos para as coisas exteriores. E aí precisamos então passar a projetar para a nossa vida, para discernir a finalidade do ser humano, e não do ser humano em geral, mas da nossa finalidade, né? Eu vou tratar disso um pouco mais à frente. Então, considerando todos esses elementos, parece óbvio que, primeiro, buscar e conservar bens efêmeros, bens passageiros, bens finitos, é algo totalmente incapaz de alcançar no homem essa perfeição, essa completude, segundo sua finalidade. Ou seja, a busca por bens que passam, né, a busca por que não é guiada pelas potências mais elevadas, ela não é o meio pelo qual você vai conseguir satisfazer esse anseio da sua parte que é mais você mesmo, que é mais elevada, que é imortal. Como pode um ser que vai permanecer além da vida se completar na vida que acaba, né? Então essa é a primeira consequência. A segunda é que, bem, existem alguns dados que estão colocados, mas existem alguns que não estão colocados, né? É que se a gente não sabe exatamente de onde a gente veio e como a gente tem essas capacidades e qual é essa finalidade, a gente deve buscar nesse ser que nos trouxe a existência e que nos deu essa capacidade. E como é que a gente pode dizer que isso é um ser inteligente? Bem, filosoficamente isso é óbvio também, né? Não é possível termos nós a inteligência e não sabermos de onde ela vem, se não, quem nos deu não tivesse também inteligência. Porque como é que ele poderia dar algo que não nos foi dado, né? Hoje tem algumas filosofias, algumas teorias aí, que são muito famosas e quase que dogmas da modernidade, que apregou esse tipo de absurdo, né? Isso é algo absurdo. Como é que o menos pode gerar o mais? É impossível. E o próprio Aristóteles, lá, pagão antes de Cristo, 3, 4 séculos antes de Cristo, já tinha demonstrado cabalmente isso, né? Que se algo existe em ato, e aí retomando o exemplo que eu dei da parede, é porque ela tinha potência para aquilo, e algo que tinha aquilo em ato transmitiu para ela, que tinha potência, e transformou em ato. Então, do mesmo modo, se nós temos a inteligência em ato, é porque a gente teve que ter a potência para receber a inteligência e teve que receber essa inteligência
de algum ser que tinha essa inteligência em ato, né? E é isso que a gente chama de Deus. Então, a gente precisa buscar essas respostas em quem realmente é capaz de tirar alguém do nada e dar a existência e conferir essas potências, e é ele que vai saber que uso nós devemos fazer efetivamente, né, dessas potências tão elevadas. E a gente vai fazer isso através do próprio uso delas e do próprio desenvolvimento delas, né? Aí, para colocar um outro ponto, né, estou dizendo que as pessoas precisam buscar essas respostas em quem deu essas potências, deu essa imortalidade, deu essa existência. Que coisa tão etérea. Não é tão etérea, né? Isso é algo bem real. Fugir disso é que é irreal. Tudo isso que eu estou tentando demonstrar tem uma explicação claríssima do uso da razão natural do homem, né? E o mais, para acrescentar a clareza disso, existe um sexto elemento que é bem interessante, que é o seguinte: Deus, ele é um só, né? E ele possui todas as qualidades que estão no mundo natural, né, em ato, e não tem potência para nada. Quem foi que disse isso? Aristóteles. Por essa própria prova do movimento, né, essa prova que eu falei, da mudança do ato para a potência, ele foi voltando, e ele demonstra que, se você for voltar, em algum ponto vai ter sido necessário que exista um único ser que possui todas essas qualidades em ato, né, que as tenha transmitido, né, tenha criado as potências e tenha transmitido para as coisas que tinham potência, né, e as deu em ato. Então, tudo que você vê, de algum modo, isso é na verdade necessaríssimo que tenha partido desse primeiro ser, o que ele chamou de motor imóvel e que nós chamamos de Deus. E aí São Tomás, partindo da metafísica de Aristóteles, que já tinha demonstrado isso, acrescenta que Deus não é só motor imóvel, mas é também criador. Nós também o sabemos pela revelação. E nós também podemos ver, porque não é possível que as coisas tenham existido eternamente se elas são suscetíveis a movimentos. Mas bem, deixando o papo filosófico de lado um pouco, o que São Tomás explica é que Deus, ele tira as coisas do nada, e só ele tira as coisas do nada e cria. Mas se só ele faz isso, e é necessário que só ele faça isso, porque, veja só, alguém aqui cria alguma coisa do nada, tira alguma coisa do nada? Você já conheceu alguém que tira algo do nada para a existência? Você faz isso? Vá procurar e você vai ver que ninguém faz isso, né? Isso é algo que é exclusivo de Deus, que inclusive tirou todas as coisas do nada. Isso inclusive está descrito no Gênesis lá, né? E no Evangelho de São João: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava em Deus, né? Então, mas aí a grande explicação de São Tomás é a seguinte: Deus, ele não só tira as coisas do nada, mas se só ele é capaz de tirar do nada, ele precisa manter na existência após ele ter tirado do nada para a existência. Porque o ato de manter não é diferente do ato de tirar do nada para a existência, essencialmente. Então, se só ele tem capacidade de tirar do nada para a existência, só ele também tem capacidade de manter na existência. Porque, na verdade, a existência é ele mesmo, né? Ele é que é a verdade suprema, que todas as coisas no qual todas as coisas podem existir. Por isso que há também aquela passagem: nele nós somos, nele nós nos movemos e somos, né? De São Paulo, se eu não me engano. Então, Deus, ele tem que sustentar as coisas. Ele precisa estar nas coisas para que as coisas não deixem de existir. E o que é mais alvissareiro o que é mais maravilhoso nessa notícia é que aquilo que eu falei, que você vai ter que perguntar a quem tirou as coisas do nada, qual é a finalidade sua, que inclusive foi tirada do nada e recebeu as coisas do nada, as potências do nada, é que ele está não só nas coisas, cada uma das coisas, cada um dos animais sustentando, ou então ela voltaria,
para o nada, ou voltaria para um estado que não seria o de existência como nós conhecemos. Ele precisa sustentar, mas ele está sustentando a você, né? E ele não só está sustentando o seu corpo, mas ele está sustentando sua alma e a vai sustentar eternamente. Senão, ela não poderia ser eterna. Só que se Deus está sustentando a alma na existência, tirou do nada e sustenta, significa que ele está presente na alma e também está presente nas outras coisas, sendo que tem uma diferença. Por ele estar presente na alma humana e o homem ter inteligência e vontade, e se ele deu essas inteligências e vontade, e ele deu porque é necessário, como Aristóteles mostrou, que ele tenha dado todas as qualidades possíveis que existam, ele deu por algum motivo, né? Ele deu porque precisamente ele quer, né, se comunicar, ele quer revelar, ele quer mostrar as coisas e quer conduzir o ser humano pela verdade, à verdade, né, naquele processo que eu falava no início, né, de saber, conhecer, né, enunciar, compreender, enxergar, contemplar, desejar, mover-se em sua direção, encontrar, integrar, sofrer a ação e unir-se à verdade. Né? Então, me parece que se você ligar os pontos direitinho, o fato do ser humano ser imortal e ter as potências da inteligência e da vontade e buscar pela perfeição, né, pela felicidade plena que não se acaba, e o fato de Deus estar na alma sustentando, se você ligar os pontos, a coisa mais óbvia que você deve entender é que você tem a capacidade de ouvir efetivamente a Deus, né, e mover-se em direção a Ele, porque se não fosse assim, Ele não tinha lhe dado essas potências, essas capacidades, e não estaria na sua alma. Então, isso é possível de ser feito. E aí, inclusive, existe, na verdade, Deus, ele, como motor, ele move todas as causas, né? Ele move o mundo através da sua ação primeira de motor imóvel, mas através de causas segundas. As coisas se movem umas às outras. Isso é mesmo mostrado pela metafísica de Aristóteles, mas também depois na própria relatividade de Einstein, né? Que as coisas são movidas, o universo todo está em movimento. Se não estivesse em movimento, as coisas se acabariam. Porque justamente através desses movimentos as coisas, né, podem acontecer. E você só está vivo porque você está suscetível a esses movimentos. Então, através do estudo dos movimentos, das realidades naturais, o homem ele pode perceber, como o próprio Aristóteles, Sócrates, Platão e tantos outros perceberam, a necessidade da existência desse Deus que, na verdade, foi quem nos deu tudo que nós somos e temos, de modo que empregar essas potências para compreender essas coisas é, obviamente, a principal urgência do ser humano. Porque se você não sabe para onde você vai, todos os caminhos estão errados para você. E aí você pode terminar correndo bem e correr fora do caminho. Então, existe essa relação do ser humano com o mundo natural que demonstra, né, que aponta, que revela a ação de Deus que está por trás desse movimento, mas há também a relação direta do ser humano com Deus que está em sua alma, através dessa relação direta que pode ser empregada pelo uso da inteligência e da vontade. E a isso é o que Santa Teresa d'Ávila explica no seu Castelo Interior Moradas e seu Caminho de Perfeição, seus livros, e São Tomás explica na Suma Teológica, enfim, tantos santos explicam esse fenômeno. É quando você pode passar a ter uma relação verdadeira e íntima com Deus, e ele pode ter uma providência específica de lhe guiar desde dentro e não segundo causas segundas, né? Mas bem, depois isso pode ser explicado melhor em outra ocasião. Mas me parece que, espero que esteja ficando claro para vocês que todos esses elementos constituem parte da realidade e tocam diretamente nessa questão da finalidade do homem. Então, o ser humano, no fim das contas, procura uma felicidade, né?
E todas as coisas que o ser humano faz é para conseguir essa felicidade. E essa felicidade, por ser o ser humano eterno, e por buscar, eterno não, ser o ser humano infinito, e por buscar a perfeição, ela só vai poder se realizar se ela for uma felicidade perfeita e eterna, né? Por isso que a felicidade consiste em utilizar desses dons gratuitos e mais elevados, principalmente, que nós recebemos para alcançar esse bem eterno, sob o guiamento de quem é e tudo sabe, né? E justamente quando isso for alcançado é que se encontrará essa felicidade que é própria do ser, que é infinito e que anseia por perfeição. Então, essa é a finalidade do homem, né? E aí disso podem decorrer outras coisas, mas é a finalidade do homem, retomando, né? Então, não basta você dizer aquelas frases, né? Como eu dizia no início. A finalidade do homem é conhecer, buscar, servir e amar a Deus. Por essa explicação, eu espero que eu tenha dado alguma clareza sobre isso, né? Isso são dados da realidade. Se você é um ser humano que tem potências elevadíssimas e exclusivas e ainda tem, que são a inteligência e a vontade, né, que lhe permitem conhecer as coisas e escolher e realizar na realidade essas coisas que você conhece, né? E você anseia por uma completude, pela grandeza, pela magnanimidade, pela perfeição, mas ao mesmo tempo você está fazendo isso numa vida que acaba, e você, para poder ter essas coisas, né, não foi você que criou, você não sabe de onde vem a sua própria existência, nem essas potências. Mas para manter essas coisas e para você ter sido tirado do nada e receber esses dons e todos os outros que você recebe, é necessário que exista um Deus único, que tenha todas as qualidades que você possa ter ou possa haver no mundo, né? Que tenha criado as coisas do nada e precise manter do nada, e por isso ele está sustentando a sua alma. Então, me parece bem claro que você vai precisar, para cumprir a finalidade do ser humano, fazer uso dessas coisas, dessas suas capacidades, sem se prender e sem buscar nas coisas que passam, nas coisas finitas, uma felicidade que seja perene, completa, perfeita, que vai ser precisamente demonstrada e guiada por quem é completo, infinito e quem sustenta tudo, né? Então, essa é a finalidade do ser humano. Daí, espero que isso tenha ficado claro, né? Vocês podem mandar perguntas, vamos criar aqui um e-mail para vocês fazerem isso e depois podemos retirar algumas dúvidas. Mas, considerando que essa é a finalidade do homem, ou seja, fazer uso dessas coisas, tendo em consideração a perpetuidade, as coisas que não passam, o que vai além da morte, nós precisamos preparar as nossas potências mais elevadas para empreender, né, essa empreitada, né, para tomar esse rumo, para seguir esse caminho. E a educação é precisamente esse processo, né? E esse processo da educação é ainda mais necessário porque o ser humano é decadente, o ser humano é desordenado, o ser humano é muito aquém daquilo que ele pode. Vejamos, portanto, a diferença que há no desenvolvimento das perfeições do ser humano quando relacionamos com as perfeições dos outros animais, né? Ou da natureza em torno. Os outros animais, os vegetais, ou todas as outras coisas, os ciclos naturais, eles basicamente conseguem se desenvolver de maneira quase que natural. Então, um gato, ele nasce e ele daqui a pouco já consegue realizar todas as potências, todas as
capacidades que um gato tem, ou seja, ele adquire uma completude segundo a sua finalidade, ou seja, uma perfeição. Só que o ser humano, diferente dos animais, ele tem um estado tão degradado, que comprova inclusive a questão do pecado original, né, que o faz ter uma dificuldade imensa de realmente chegar à perfeição das suas capacidades. É tanto que um ser humano, quando ele nasce, ele precisa de muito auxílio por muito tempo de pessoas que sejam muito benevolentes para com ele, para que ele comece a sobreviver, para que ele sobreviva e depois desenvolva a capacidade de sobreviver, né? Sobreviver, né? Realizar suas funções mais animais, mais baixas. Ele vai precisar de muito auxílio. Veja, um bebê nasce, ele não sabe, às vezes, nem sequer tomar o leite do peito da mãe. Isso precisa ser ensinado. Depois ele não sabe dormir, ele precisa ser posto para dormir. Ele não sabe cuidar da sua saúde, ele precisa ser limpo, ele precisa ser cuidado, aspirado quando ele ficar doente, as suas narinas, ele precisa ser cuidado por um médico, né? Depois ele precisa ser ensinado a andar, a falar. Você tem que proteger para que ele não morra, para que ele não vá pegar numa tomada, para que ele não caia do apartamento, para que ele não atravesse a rua. Você tem que, né, estar sempre atento 24 horas para que ele não faça algo que vá prejudicar ele mesmo. Ele vai poder até vomitar num berço e se engasgar com o próprio vômito. Então, você vê que o ser humano, quando ele nasce, ele vai se desenvolvendo, ele vai se desenvolvendo muito lentamente e com muito auxílio de seres humanos adultos. Ou seja, ele mal consegue alcançar as suas perfeições naturais por si mesmo, né? E aí, só depois de muitos anos é que você pode dizer que um ser humano é capaz de sobreviver por ele mesmo, ou seja, cumprir as suas funções básicas, que são de buscar abrigo, se alimentar, cuidar da própria higiene, se proteger da morte, etc, né? Ou se dormir, etc. E isso tudo tem que ser ensinado. Então, de fato, há uma diferença muito grande. O ser humano, embora ele tenha potências muito mais elevadas do que tudo na natureza, ele tem uma dificuldade muito maior para alcançar as mínimas potências e quanto mais as máximas potências que ele tem, indiferente da natureza. O que comprova a decadência e a desordem do ser humano desde a queda, né? Mas daí se explica a necessidade extrema da educação. Se esse auxílio é necessário para as coisas mais baixas, quanto mais para as coisas mais elevadas. E por que é tão necessário desenvolver as coisas elevadas? Bem, eu espero que eu tenha deixado claro nos pontos anteriores, porque disso depende a perfeição do homem, a felicidade do homem, a completude do homem e a completude que vai durar eternamente. Então, isso é um problema, não é qualquer problema. Isso é o problema, não só dessa vida, mas da nossa existência eterna. Então, a gente vai precisar educar o ser humano, porque disso depende seu destino eterno, né? Então, e para isso a gente vai ter que desenvolver essas potências mais elevadas. Daí, educação é chamada, vem do verbo ducere, né? Que é conduzir. Ducere. E vem da expressão exducere, né? Conduzir de dentro para fora, né? Expandir. E daí a gente pode entender que a educação é o processo no qual nós, pegando essas potências mais elevadas da alma do ser humano, que são a inteligência e a vontade, nós as vamos expandir desde dentro para fora de maneira harmônica, de modo que a inteligência se expanda e demonstre, faça com que o ser humano possa compreender as coisas, enxergar a realidade, não só a realidade externa, mas a realidade de si e a sua relação entre a realidade de si e a realidade das coisas externas, né? Para que ele, discernindo, né, ele possa escolher onde ele vai focar sua atenção, focando sua atenção, vai ser atraído em sua vontade e ele vai responder com a sua vontade se ele vai
naquela direção, se ele vai agir de certo modo ou não, entende? Então, nesse processo de educação, você vai precisar fazer essas coisas. Você vai precisar desenvolver harmonicamente essas duas potências mais elevadas, de modo que essas potências mais elevadas possam conduzir o ser humano na persecução dessa finalidade, da qual depende a sua própria felicidade e a vida perene, né? E daí é importante deixar explícito aqui que a educação não se trata, portanto, de conteúdo, de método. Se trata do desenvolvimento de capacidades do ser humano e as mais elevadas. O método, o conteúdo e qualquer outro artifício que se utilize é para gerar o desenvolvimento dessas capacidades. Então, note o que eu vou falar agora, que é importantíssimo para a sequência do curso. O desenvolvimento, a educação de vocês vai depender de como se vocês vão exercitar, se vocês vão fazer os exercícios que nós vamos passar da maneira que nós dissermos, certo? Então, o curso, a educação de vocês, mais do que as aulas, serão os exercícios, certo? As aulas servirão para que vocês entendam, né, o rumo que nós estamos traçando, a finalidade que nós estamos buscando, e que você entenda como essas coisas funcionam, porque a compreensão de como as coisas funcionam ajuda a você realmente empregá-las corretamente. Mas o que nós estamos buscando aqui é um desenvolvimento das suas capacidades mais elevadas para que você possa atingir a sua finalidade como ser humano. E que assim você adquira a liberdade verdadeira, porque a liberdade verdadeira consiste em você ter as possibilidades que advêm da compreensão da realidade, e você, tendo as possibilidades, possa discernir o que é bom do que é mal, e você possa buscar o que é bom, direcionando a sua vontade ao que é bom, e direcionando ao que é bom, você possa efetivamente realizar na realidade mesmo aquelas coisas que você enxerga com a sua inteligência, e realizando você possa integrar no seu ser aquelas coisas que você vê com a inteligência. Então, por isso que eu digo que é um mútuo fluxo. A inteligência faz com que você perceba, e percebendo você pode guiar como você deve agir, como você deve se mover com a vontade. Mas ao mesmo tempo, se você só perceber e não agir com a vontade, você não integra a si, não conquista, não adquire mesmo em todo o seu ser, não realiza aquelas coisas que você vê com a inteligência. Então, uma depende da outra, uma deve ser harmonizada da outra para que você se expanda e cresça desde dentro para fora como um ser humano elevado que busque a perfeição e adquira a perfeição como adquiriram os maiores seres humanos da humanidade, né? Então, por isso que vocês precisam ter muita diligência, muita constância nos exercícios que vamos passar, e nós o faremos, né, levando em consideração que somos adultos e que temos outras obrigações, então não vamos passar nada que inviabilize o resto da sua vida. Mas se você fizer os exercícios como nós estamos dizendo, eu posso garantir a você que vai ter um efeito, sim, você vai enxergar esse efeito. Se você quiser fazer da sua própria cabeça, primeiro, você não é humilde o suficiente, né? Porque se você está querendo buscar o nosso auxílio, o auxílio de um professor, você deve confiar nele e enxergar aos poucos o que ele está dizendo, né? Na prática, no exercício, na arte que está sendo desenvolvida com você, porque a educação é uma arte. E o que é uma arte? Uma arte é precisamente uma compreensão de certa coisa que aplica-se sobre a realidade. Então você compreende como você deve desenvolver a inteligência e a vontade, e você transmuta isso em certa realização habitual e real para que as pessoas consigam chegar nesse objetivo. Então isso é uma arte, é algo eminentemente concreto a partir de algo teórico, né? Que ambos são verdadeiros, mas que têm efeitos distintos e precisam um do outro. Então,
essa é a coisa que deve ser deixada clara para vocês, desde agora. E na próxima aula, eu vou explicar por que essa educação, que é extremamente necessária, tanto pela condição do ser humano como para atingir a sua finalidade. E nós precisamos ter clara essa finalidade para não perder de vista onde estamos indo, né? Para onde estamos rumando, o que nós estamos buscando. Eu vou explicar na próxima aula por que essa educação ela precisa começar pela literatura e pela linguagem, pela imaginação, pela memória, né? Pelo senso estético e pela aquisição de virtudes. Esses são 5 pontos, basicamente, que eu vou deixar mais claro na próxima aula, que decorrem dessa necessidade do desenvolvimento da inteligência e da vontade. Então, agora a pergunta principal que temos a fazer diante de toda essa exposição sobre qual é a finalidade do homem e como daí decorre a educação, e concebendo, compreendendo essa finalidade humana, como é que a gente traz, né, desse universal abstrato ser humano, né, qual a finalidade do homem em si, para a vida particular de cada um, compreendendo que é isso mesmo, que essa finalidade é uma busca por um bem perfeito e perene, máximo. Como é que você efetivamente consegue viver buscando no seu cotidiano, no seu dia a dia, né, cada dia da sua vida até a sua morte, como é que você consegue efetivamente ter isso diante dos olhos e depois transmutar em atos, em passos que se vai dar neste caminho da vida. E aí eu quero passar para vocês o primeiro exercício deste curso, que se chama o necrológio. É um exercício que vai fazer com que vocês tenham essa necessidade de transposição, em primeiro lugar, dessa finalidade universal para a sua circunstância, para a sua vida particular. E o necrológio é um exercício excelente que o professor Olavo ele passa lá no início do seu curso online de filosofia e que com certeza me foi de muitíssimo auxílio em todas as coisas que tenho feito na vida, inclusive para estarmos aqui, temos um instituto, temos desenvolvido essa prática pedagógica, e ele consiste no seguinte, eu quero que você preste atenção e você faça antes da próxima aula. O necrológio consiste em você escrever como se você tivesse morrido, né? Você morreu e você foi aquela pessoa que você, no fundo do seu coração, da sua alma, você acha que deveria ser, mas você conseguiu ser o máximo possível, o melhor possível, né? Você conseguiu incorporar em si o máximo dos bens que você acredita como sendo os mais importantes para você, como pessoa. E aí você vai escrever nessa narrativa como se fosse um amigo seu, que lhe conhece muito bem, falando a outra pessoa, a outro amigo seu, a um familiar seu, que você morreu e contando em 20 ou 30 linhas quem foi essa pessoa que morreu, né? Considerando que você chegou a este ápice de ser o máximo que deveria ser. Então, não é para você pensar como você vai chegar, não é para você pensar como você está, é para pensar e para colocar nessa narrativa de 20 ou 30 linhas, é preciso que seja assim, sucinto, para que não se perca em detalhes menos importantes. Você vai ter que captar justamente quem é essa pessoa que você poderia, chegando às portas da morte, olhar para trás e dizer: tudo deveria ser como, tudo está como deveria ser. E essa personalidade dessa pessoa que é você, efetivamente você poderia dizer isso com o coração na mão, né? Com a tranquilidade de consciência. Quem é essa pessoa que você poderia, diante da morte, achar que tudo está no seu lugar, tudo deveria ser como, tudo foi como deveria ser? E aí, isso mais à frente, na próxima aula, eu vou voltar a esse exercício
né? E aí algumas coisas podem se revelar a partir dele, alguns dos problemas que você pode ter alguma dificuldade você pode ter nesse exercício. Eu vou tratá-las melhor depois na próxima aula, se você tiver essas dificuldades. Mas é necessário que você faça esse esforço. E aí, você vai começar a levar, pelo menos nesse exercício, né, em primeiro lugar, você vai levar diante dos seus olhos o fenômeno, a primeira regra do jogo que eu tratei aqui, que é que nós somos mortais, nós vamos morrer. E aí, diante dessa morte, o que é que vale a pena fazer, né? Quais são os bens que você deve integrar à personalidade e quem você deve ser efetivamente. Então, esse exercício lhe coloca nessa situação, e tem vários outros detalhes que mais à frente eu vou falar, mas você vai precisar ir até perscrutar mais profundamente quais são essas coisas que verdadeiramente você quer conquistar, quer você se tornar, né? E note, não é para você falar o que você fez, como as pessoas lhe percebem, mas quem efetivamente você é. Muito diferente. Você vai ter que, nessas linhas, tentar descrever uma personalidade humana com as suas capacidades máximas efetivadas no seu ser e que morreu. E essa pessoa é você. E você tem que traçar essa narrativa de modo que efetivamente você possa querer ser aquela pessoa, tá? Então é isso. Esse é o primeiro exercício. Eu quero que vocês façam até a próxima aula, e aí nós seguimos adiante nesses outros pontos de como a educação precisa iniciar pela literatura, da linguagem, todos esses detalhes. E ficamos por aqui. Até a próxima aula.